Os adolescentes estão cada vez mais conectados, ligados na internet e principalmente nas redes sociais. Para alguns, o celular é um companheiro inseparável. Uma relação de dependência perigosa e que virou tema de estudo. O assunto foi tema de estudo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A pesquisa ouviu 264 estudantes de 13 a 17 anos, de escolas públicas e privadas. O resultado é um tanto assustador. 68% sofrem de dependência moderada do celular. 20% são dependentes graves. O levantamento mostrou que 50% checam ou enviam mensagens enquanto caminham. 66% não olham para os dois lados antes de atravessar a via. 65% dormem pouco ou resistem ao sono para ficar online. 90% permanecem conectados e se comunicam com amigos mesmo estando presente. 61% admitiram que ficam menos tímidos e mais seguros usando aplicativos de mensagem para se comunicar. Este ortopedista e traumatologista acompanhou a pesquisa e não ficou surpreso com o resultado. Algo que eu tenho visto e constatado no consultório, né, no dia a dia também, e na verdade esse trabalho foi só para confirmar mesmo a existência desses problemas, né? E ele já percebeu, uma geração cada vez mais jovem começa a frequentar os consultórios ortopédicos. Queixas que se repetem. Principalmente de dores nas articulações, né? Dores musculares também são bem frequentes, né? Os lugares principais, né, que eu costumo verificar são dores, principalmente no polegar, né, onde tem muita agitação, o punho também é muito afetado, e principalmente a coluna cervical devido ao excesso de flexão, né, da cabeça. Os adolescentes têm muito essa mania de utilizar o smartphone por baixo da carteira na escola, então existe uma flexão muito excessiva e prolongada, né? Principalmente da região cervical, isso causa bastante dor, né? Muitas queixas em relação a isso. O culpado, o uso excessivo do celular, e não é uma questão de peso. O problema é a postura, né? É a postura inadequada por um tempo muito prolongado, e isso pode trazer problemas graves, tanto nas articulações quanto nos tendões, né? Uma dor, um incômodo que podem evoluir. Em geral, pode causar inflamação de articulação, de tendões, tendinites, né? Em alguns casos, a inflamação articular pode trazer a longo prazo uma sobrecarga muito grande e, como a gente fala, a sobrecarga prolongada das articulações pode trazer uma degeneração mesmo das articulações e talvez no futuro maior, às vezes até uma artrose, um desgaste, né? E aí surge mais um problema. Muitos acabam partindo para a automedicação. Não sendo um medicamento adequado, às vezes o problema pode ser prolongado, né? Quando chega aqui, para a gente avaliar, já é um problema muito maior do que ele poderia ser quando o paciente se viesse mais cedo, né? O médico chama atenção para o aumento da pressão sobre a nuca. Isso pode aumentar o peso do próprio crânio em relação a uma parte específica da coluna e causar um aumento de praticamente 6 vezes do peso do nosso crânio na coluna. E a consequência disso, com certeza, são dores, né? Não precisa dizer adeus ao smartphone. Para começar, vale prestar atenção à postura correta. Sentar de forma correta, né? Não utilizar o smartphone abaixo da linha da cintura, sempre, de preferência, com os cotovelos apoiados na mesa, né? E com a flexão leve da cabeça, ou de preferência com o smartphone na altura dos olhos ou no máximo na altura do queixo. Já é 50%. A outra metade é a moderação, ou seja, reduzir o uso mesmo. O que eu costumo dizer para os pais, principalmente dos adolescentes, o tempo que for possível controlar o uso, né? Justamente pela tecnologia estar sempre à disposição, né, lá no bolso, é difícil haver o controle, ao contrário do computador, né? O médico faz um alerta ainda sobre o uso de smartphones por crianças cada vez mais novas. Começa desde cedo a
a adotar uma postura incorreta, e isso no dia a dia, no próprio desenvolvimento musculoesquelético da criança, pode trazer problemas graves na coluna e nas articulações, com certeza. De certa forma, pode-se dizer que essa é a LER, a lesão por esforço repetitivo do mundo moderno. Tudo baseado no uso excessivo, né, em posições inadequadas e na frequência demasiadamente alta, né, do uso. A repetição também, com certeza.